Então, começando hoje esse propósito de reconstrução, baseado no livro de Neemias, onde Deus usou poderosamente esse homem, chamado Neemias. Ele viu uma necessidade e ele se colocou na brecha para ser usado por Deus. Ele não ficou acomodado, de braço cruzado, não. Ele colocou a mão à obra, e ele foi usado por Deus. Então, na nossa folhinha de estudo, lição de número 1, e o tema é ir até o fim. Irmã Dani, nós estamos começando o estudo, propósito hoje e já está falando de fim. Pois é que infelizmente, tem muitas pessoas que têm um sonho, têm um plano, mas é tudo muito abstrato, Tem aquele desejo, tem aquela inclinação, mas na hora de tirar do papel e executar, às vezes a pessoa tem dificuldade. Ou às vezes até começa a fazer algo, mas levantam as lutas, as dificuldades e a pessoa acaba parando no meio do caminho. Então nós já vamos começar falando do fim, porque qual é o propósito? É nós concluir, é nós alcançar, é nós obtermos o êxito, a vitória, para a glória do nosso Deus. Então diz na nossa folhinha assim, hoje em dia observamos que muitas pessoas têm esta dificuldade de terminar aquilo que começaram. Então a gente está falando geral, muitas pessoas têm dificuldade. Aí faz uma pergunta, e você? Você consegue ir até o fim de tudo aquilo que começa? Aí a resposta é individual, A resposta é particular. Irmã Dani, eu tenho dificuldade de concluir. Eu começo, eu fico com preguiça, às vezes levanto as lutas, irmã, eu me acomodo. Então essa lição é para que a gente possa ter o combustível, A energia para concluir o que nós estamos buscando. Aí a base bíblica está em Neemias capítulo 6, versículo de 1 e versículo de número 2, que diz: sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, representam os inimigos, e o resto dos inimigos, que eu, Neemias, tinha edificado o muro, e nele já não tinha mais brecha, já não tinha mais buraco algum, ainda que até este tempo ainda não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, Então, quando Neemias ele se levantou para reconstruir, para fazer algo, o inimigo não ficou parado. O inimigo, irmão, ele veio com tudo para quê? Para ali parar aquela obra, para que Neemias não fosse usado por Deus para esta obra, Então, quando nós estamos no caminho certo, quando nós estamos no propósito, quando nós estamos avançando, agradando a Deus, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele vai tentar nos parar. E ele vai tentar diversas estratégias, artimanhas. Ele vai usar pessoas, ele vai usar a circunstância, ele vai levantar uma coisa e outra, para quê? Para a gente não concluir, para nós não alcançarmos. E foi isso que aconteceu aqui, O diabo usou ali Sambalate, usou ali Tobias, usou esses inimigos para que Neemias então não concluísse. Mas o que nós aprendemos? Que Neemias era um homem de oração. Que Neemias, ele era um homem determinado. Ele fez uma obra grandiosa em tão pouco tempo. Mas por quê? Porque ele orava, ele jejuava, ele buscava Deus. A palavra diz no livro de Neemias que a mão de Deus se movia em favor de Neemias e Deus ia dando os recursos, aquilo que ele precisava, mas ele também fazia parte dele.
E qual era a parte dele? De perseverar, de não esmurecer, de não parar. Aí aqui na nossa folhinha diz, Neemias tinha um propósito claro, firme, bem estabelecido em seu coração, de não parar enquanto não fosse concluído aquilo que ele havia começado. Algumas pessoas nem sequer começam, não saem do plano os pensamentos, não sai do papel, como diz, né? Não sai ali do abstrato os seus sonhos. Falam em mudança de comportamento, de atitude, de sonhos, de projeto, mas acabam o que? Não executando, né? Acaba não concluindo, acaba não avançando. Aí, diz outros, até começam, né? Então, uns nem começam, só ficam sonhando, só ficam planejando, e os dias passando, e os anos passando, e são dias e anos, o quê? Que não volta atrás. É tempo perdido. Outros até começam. Às vezes começa entusiasmado. Às vezes começa animado, né? Ah, não, eu vou, vai acontecer, eu vou fazer, vai dar certo, né? Então outros até começam um propósito de oração, um novo emprego, o próprio negócio, fazem uma poupança, porém possuem uma característica em comum. Qual característica? Não conseguem concluir, pois irão parar no meio do caminho, né? Tem pessoas que já começaram lá a cursar 3 ou 4 faculdades. Ah, é isso aqui que eu quero. Aí começa a estudar, aí tem que ter disciplina, tem que organizar os horários, tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, né? Se a pessoa não estuda a domicílio, né? Não estuda ali online, tem que enfrentar muitas vezes trânsito, ônibus, tem que enfrentar muitas vezes frio, chuva, e aí a pessoa vai recebendo aquilo como um balde de água fria, né? A pessoa vai às vezes perdendo aquele estímulo. Então nós sabemos que nessa vida nada nós vamos conseguir de mão beijada. Nessa vida nada nós vamos conseguir, né? Porque caindo do céu, só o que cai do céu é chuva, né, irmão? Só o que cai do céu é chuva, né? Então não pode ser assim, né? Aquela pessoa que tudo bota dificuldade. Não, a gente não tem que olhar para a dificuldade. A gente não tem que olhar para os obstáculos. A gente tem que manter os nossos olhos firmados no alvo, no objetivo, aonde nós queremos chegar. Qual é a recompensa, né? Quando a gente olha para a recompensa, a gente enfrenta o que for necessário para finalmente alcançar e usufruir, né, daquela recompensa. Então, temos que guardar isso no nosso coração, né? Aí diz assim, ó, isto é o que tem impedido muitos de prosperarem. A falta do quê? De perseverança. Não conseguem acabar o que começaram e possuem diversas obras, atividades, projetos, planos inacabados. Começa a ler um livro, para o livro na metade. Começa a fazer uma campanha, acaba a campanha na metade. Começa a trabalhar,
conto o testemunho, Deus me abençoou, Deus abriu a porta, e aí o diabo levanta às vezes uma divisão, uma picuinha, a pessoa tem aquele compromisso de acordar cedo, chegar no horário, de se sujeitar, se submeter lá ao chefe, ao patrão, e às vezes a pessoa já vai esmurecendo, já o quê? Já pensa em parar. Ei, parar do emprego que Deus deu? Ei, parar, desistir daquilo que Deus deu? Não podemos ser desse tipo de pessoas, né? Até eu anotei aqui, eu quero dar um versículo sobre isso, em Eclesiastes. Vamos abrir a nossa Bíblia, dá até para anotar na folhinha, né? Dá até para anotar na folhinha. Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7. É bom começar algo novo, né? É bom. Às vezes dá aquele frio na barriga, às vezes dá aquela insegurança, logo que a pessoa está começando algo novo, mas é gostoso mudar de rotina, ter novas experiências, conhecer, né, pessoas novas, e aí é bom, mas também vão se levantar algumas dificuldades. Só que o que a palavra de Deus fala aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8, fala assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se é bom mudar, se é bom começar, se é bom ter novas experiências, Deus está falando, não fica só no bom do começo, tem algo melhor ainda. O que é melhor? É o concluir. O melhor é o chegar. O melhor é o alcançar. O melhor não é o começo, o melhor é o final, né? O sabor da vitória, o sabor da conquista. Saber que valeu a pena toda a determinação, valeu a pena todo o esforço, acordar cedo, valeu a pena cada renúncia, né? Feita para alcançar aquele objetivo. Então aqui é a palavra de Deus. Deus está falando, não se contente com aquilo que é bom. Além do bom, existe aquilo que é melhor. E Deus, Ele quer, né, que a gente venha a ter essas realizações da nossa alma, naquilo que é lícito, né? Tem tanta coisa lícita para a gente desfrutar, tantos prazeres que são gerados de maneira santa pelo nosso Deus, pela palavra de Deus, tanta conquista, vitória, né? Que Deus quer que nós venhamos desfrutar. Então é isso que diz aqui a palavra de Deus. Melhor do que o começo é o final, é a conclusão. Por isso que o diabo tenta nos parar nessa caminhada. Por isso que o diabo tenta muitas vezes colocar o cansaço, a fadiga, os problemas, para que a gente não chegue a esse ponto de desfrutar daquilo que é melhor ainda, daquilo que muitas vezes nós nem imaginávamos. Daí aqui na folhinha diz assim, vejamos o exemplo de mais um homem de Deus agora, o exemplo de Davi, né? Aí diz, quando Davi perseguia os seus inimigos, no seu próprio grupo, alguns desistiram pelo meio do caminho. Então nós sabemos que Davi, ele era um homem de guerra. Davi era um homem que ele viu o gigante, um exército inteiro estava amedrontado, mas ele viu o gigante, ele se botava na frente, na linha de batalha. Ele não fugia da luta não, né? E com o tempo, Deus foi levantando um exército. Com o tempo, Deus foi levantando outros guerreiros para ajudar ali Davi na missão. Só que daquele exército, daqueles guerreiros, aqui em 1 Samuel, versículo 30, tem na folhinha. Vamos acompanhar na folhinha isso.
1 Samuel 30, o versículo 9 e o versículo 10, diz assim, ó, quer ver? Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens. Quantos homens? 600. Diz que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde pararam. E ali diz, né, aonde pararam os que ficaram para trás. E perseguiu-os Davi. Ele e quantos? 400 homens. Ué, irmã Dani, não era 600? Davi foi só com 400, por quê? Pois os 200 homens ficaram por não poderem, de cansados, que estavam passar o ribeiro, né? Então, num exército, o cansaço peneirou, né? O cansaço parou. Quantos? 200 homens de guerra. Olha só. E aí, nós fazemos parte de qual grupo? Será que a gente faz parte dos 400 que avançam? Será que a gente faz parte dos 400 que dizem, não, peraí, levantou mais uma batalha, eu vou guerrear? Levantou mais uma batalha, eu vou concluir? Ou é a gente, aqueles que, não, peraí, um ribeiro, uma água fresca, uma sombra, não, eu preciso descansar, eu vou parar por aqui. A gente não pode ser daqueles que param, né? Tudo que para, o nosso pastor diz, tudo que para morre. Tudo que para, atrofia, né? Irmã Dani, mas precisa descansar. Verdade, precisa descansar. Mas a gente não descansa na hora da batalha. A gente descansa depois. Descansar na hora da batalha é perigoso. Enquanto a pessoa está lá descansando, o inimigo se levanta, né? E vem o quê? E muitas vezes vence. Então, temos que aprender com o exemplo desses homens, né? Hora de descansar é hora de descansar. Hora de guerrear é hora de guerrear. Aí diz assim na folhinha, os 200 serão lembrados como aqueles que não foram até o fim. Os outros 400 sempre serão lembrados como aqueles que o quê? Que conseguiram. Para você conseguir ir até o fim, você precisa de no mínimo 2 ingredientes. Quais são esses ingredientes? Perseverar, continuar, avançar. E o que mais, irmã Dani? E ser disciplinado. O que é ser disciplinado? É ser líder de si mesmo. Tem gente que quer liderar os outros, mas não manda nem nas calças. É bom em mandar os outros, mas a pessoa não consegue nem acordar cedo. A cama manda no preguiçoso, né? A cama fala só mais 5 minutinhos. E a pessoa é verdade, só mais 5 minutinhos. Se a gente quer vencer, a gente tem que ter disciplina. Disciplina para levantar, disciplina para trabalhar, disciplina para estudar. A palavra de Deus diz que o diabo é ladrão. E o ladrão, ele faz o quê? Ele rouba. O diabo tenta roubar o nosso tempo, a nossa força, os nossos dons, os nossos talentos. Tem tanta gente talentosa, atrofiada pelo esse mal de preguiça. Podia estar se sobressaindo, podia estar se destacando na vida, mas está perdendo o quê? Para si mesmo, está perdendo para a preguiça.
Porque falta disciplina, né? Então, para vencer, nós vamos precisar disso. Perseverança e disciplina. Perseverança e disciplina. Aí diz, você as possui? Você tem? Irmã, eu tenho um pouco, mas preciso melhorar. Irmã, eu não tenho nada, eu preciso muito. Aonde é que nós vamos encontrar essas virtudes? Em Deus. Na palavra, ouvindo e praticando, ouvindo e obedecendo, né? Renunciando a nossa carne, o nosso eu, né? A carne vai dizer, fica escondido, fica abafado, fica deitado, né? Mas com a disciplina a gente vai vencendo. Aí diz assim, ó, hoje começamos um propósito. De quanto tempo? 52 dias. Será que você vai ir até o fim? Todos dirão que sim. Inclusive aquelas pessoas que acabarão desistindo pelo caminho, né? Então dizer que sim, todo mundo diz, porque é fácil. Não precisa perseverança e nem disciplina. Mas quem realmente vai concluir? Quem realmente vai passar por esse propósito de 52 dias? Orando, recebendo palavra, buscando a vitória. Quem vai conseguir? Quem perseverar e quem for disciplinado. Aí diz assim, ó, a diferença entre querer e conseguir está em uma palavra chamada atitude, ação. Então esse propósito é para nós tirar o sonho do abstrato. Esse propósito é para nós tirarmos do papel, não ficar só na teoria, mas ter a prática, o avançar, o prosseguir, né? E isso requer de nós uma atitude. E eu posso até dizer uma atitude de obediência, porque Deus dá a palavra. E nós temos o quê? Que cumprir, nós temos que obedecer, nós temos que avançar ali em nome de Jesus. Aí diz assim, ó, aqui na nossa folhinha, né? Perseverar não é parar a qualquer obstáculo que surge no caminho. Porém, para perseverar, você deve estar focado naquilo em que deseja. O que eu quero reconstruir nesses 52 dias, né? Então, o que eu quero reconstruir? O que talvez parece lá que foi destruído? Irmã Dani, os meus sonhos parece que caíram por terra. Eu já não tenho mais nem coragem de sonhar. Começa a reconstruir. Amém? Irmã Dani, foi a minha casa. A minha casa, irmã Dani, parece que bateu um vento, um temporal. Irmã Dani, parece a casa lá de Jó, que veio o vento e a casa desabou. Em cima de tudo, de filhos, de tudo. Irmã Dani, parece que só está em ruínas. Então nós vamos buscar essa reconstrução. Agora, né, irmãos, depois das enchentes, né? Quantas pessoas estão tendo que buscar força para reconstruir, né? Então nós temos que ter o alvo claro. O que nós queremos reconstruir? Depois vai ser entregue o pedido de oração e nós vamos ficar esses 52 dias orando. Essa primeira semana você tem o quê? Para orar, para colocar no papel o que precisa de reconstrução. O que você quer reconstruir com aquela visão clara, bem estabelecida. E aí semana que vem você vai trazer. Nós vamos fazer a oração junto com a igreja. Nós vamos colocar ali, vai ter um painel mural de tijolos, aonde vai ser colocado nosso pedido de oração.
E toda segunda-feira nós vamos estar aqui, orando, reconstruindo, um tijolo por vez. E aquele tijolo bem firmado, para não cair mais. Irmã Dani, que tijolo é esse? É a rocha da palavra. É no alicerce que é Cristo. Amém? Então nós temos que ter isso claro. Aí diz assim, ó, cada vez que você pensar em desistir, lembre-se do que deseja conquistar durante esse propósito. Será necessário ter disciplina, regrar-se, estabelecer metas diárias, como levantar cedo, como sair cedo, como orar, jejuar, né? Como buscar palavra, direção. Então vai ter que ter essas metas diárias, semanais, sobre algumas coisas que deseja fazer, como o propósito de orar durante 52 dias desse propósito. E aí, você está disposto de ir até o fim? Então, o que diz a palavra? Seja firme em tudo que determinar. E aí tem a referência ali de Jó 22, 28, que diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Ser-te-á firme, e a luz brilhará nos seus caminhos, né? Então, quando você determina, não é só determinar, não é só orar, mas é ficar firme na palavra que te levou a fazer aquela oração, aquela determinação. É ficar firme naquele propósito, naquele caminho que você sabe que vai te levar à vitória. E qual a promessa? A luz vai chegar. A luz vai chegar, nós vamos alcançar, né? Então, ficar firme no que determinar. E nesse meio tempo, até eu botei aqui um versículo que não está na folhinha, né? Nós podemos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Eu gosto muito desse versículo, 2 Coríntios, capítulo 8. Aí dá para anotar na folhinha, para ler em casa, para daqui 7 semanas, né, que é o tempo que vai durar aqui o nosso propósito, lembrar. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 11, fala assim, ó. Agora, pois, o que? Completai o que já foi começado. Então não é só o começar, mas Deus fala, ei, agora conclui, agora termina, agora vai até o fim, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então Deus veio pela palavra e mostrou algo. Uau, eu quero isso para mim. Teve uma prontidão de vontade. Não, é isso aí, eu quero reconstruir. Então houve aquela prontidão em obedecer. Houve aquela prontidão naquilo que Deus falou. Amém. Mas o que diz a palavra no começo do versículo? Agora vai até o fim. Agora completa o que você já começou. Amém? Então isso é um mandamento, é uma direção de Deus. Só vai alcançar aqueles que não param. Só vai chegar aqueles que perseveram e aqueles que são disciplinados. Amém? Então, voltando aqui para a folhinha,
conclua. Aí tem o versículo de Daniel, capítulo 12. É um versículo muito bonito, que também fala sobre conclusão. Daniel, capítulo de número 12. E nós sabemos que Daniel estava na dificuldade. Ele estava na Babilônia, né? Mas olha só, Daniel, capítulo 12, versículo de número 13, fala assim, ó: tu, porém, irmã Dani, tanta gente parando, irmã Dani, tanta gente desistindo. Mas o que a palavra de Deus está falando? Não fica olhando para o outro, não. Você vai ver muita gente desistir. Você vai ver muita gente parar. Mas já dizia nossa mãe, a gente não é todo mundo, né? Nós temos que cuidar de nós. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. Oh, glória! Vai chegar o tempo da vitória. Vai chegar o tempo do repouso, do descanso. O que nós vimos lá? Os homens de Davi, 200 pararam para descansar. Era hora de descansar? Não, era hora de avançar. Então aqui está falando, tu, porém, vai até o final e repousará. E repousará como? Com a vitória. E estará na tua sorte no fim dos teus dias. Oh, glória! Amém? Então, vai chegar a hora do descanso, que você vai descansar com a tua vitória na mão. Que você vai usufruir todo o tempo de colheita, de plantio, né? Você vai usufruir, você vai colher todo o tempo que você plantou, que você se esforçou. Aí diz aqui, ó, lembre-se do que o Mestre Jesus disse. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 13. Só quem persevera até o fim, não adianta perseverar até a metade, conseguirá a tão sonhada e desejada vitória, a mudança desejada da sua vida. Não desista, porque Neemias teve que perseverar para conquistar a vitória. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Irmã Dânia estava pensando em desistir, estava dizendo, Deus, fala comigo. Está aqui a resposta. Não desista, não pare, não descanse fora do tempo. Hora de guerrear é hora de guerrear. E as lutas que se levantam até servem para nos tirar da zona de conforto e a gente até mesmo descobrir que a gente tira forças até da onde não tinha. Irmã Dani, da onde que a gente tira força? De Deus. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.